Ele é gaúcho, graduado em licenciatura plena em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em linguística geral e semiótica pela USP, onde realiza suas atividades como analista acadêmico. Professor de filosofia, participa do movimento espírita na cidade de São Paulo há 20 anos. O Sadi, ele vai falar sobre análise semiótica, sobre a sincronicidade actancial entre Américo Vespúcio e Wilbur Wright, como um fenômeno de probabilidade relacional do discurso histórico. Esse é um trabalho paralelo àquele que eu já desenvolvi na minha pós-graduação, que eu fiz mestrado sobre essa ligação entre Marco Polo, Cristóvão Colombo e Santos Dumont, em cima da análise de Cristóvão Colombo e Santos Dumont principalmente. Tá? Então eu peguei os antípodas dele para fazer uma análise, que no caso é uma pesquisa que é minha mesmo. Tá? Essa ligação entre esses três que eu falei já foi dada pelos espíritos, né? Por César Bournier, lá no começo, ainda no tempo em que Pietro Baldi estava vivo, o Carlos Tavares. Bom, a análise semiótica sobre a sincronicidade actancial de Américo Vespúcio e Wilbur Wright como um fenômeno de probabilidade relacional ao discurso histórico. Tá? Então, na verdade, era só até aqui um parecerista lá, ele disse, olha, só metade já está bom. Aí eu cortei, mas mesmo assim eles colocaram inteiro. Então eu já copiei. Na verdade, até gostaria de agradecer, porque o parecerista, os meus dois pareceristas fizeram um parecer científico que valeria a pena falar aqui. Tá? Muito obrigado, não sei quem foi, mas o parecer foi, olha, uma coisa assim, que eu mostrei para o meu colega de trabalho, olha só o que escreveram sobre esse meu trabalho. Então, a sincronicidade é coincidência, tá? Entre os dois. Américo Vespúcio dá o nome ao continente americano, tá? É o antípoda de Cristóvão Colombo que eu descobri. Tá? E o Wilbur Wright, ele é aquele que é considerado no mundo aí fora como aquele que inventou o avião. São os americanos que são adversários ou rivais de Santos Dumont, tá? Orville e Wilbur Wright. Vou falar sobre o Wilbur Wright, tá? Então, pelas minhas análises sobre Cristóvão Colombo, eles são os mesmos, tá? Então nós temos aqui o Wilbur Wright com toda tá? Esse aqui é o Américo Vespúcio. Então eu gostei desse aspecto aqui, o chapéu, isso que parece um cocar, parece uma coisa assim. Eu acredito que tem alguma coisa nele que remonte à própria vida aqui na América. Tá? Actancial, daquilo que eu falei, são os termos que eu uso. Tá? Então, nós temos aqui os termos dominantes, que eu apresentei meu trabalho na área de linguística, na PPS na USP. A área de linguística e a semiótica é uma sub-área da linguística. Então, nós temos aqui o quadrado semiótico de Greimas. Esse aqui é o ser, o não ser, o ser, o parecer. Esse aqui é o não parecer e o não ser. São os termos dominantes aqui, que no caso estão acima dos termos subdominantes, que os seus rivais históricos. Na verdade, isso são termos abstratos, mas esse aqui é através da lógica aristotélica, né? Então nós temos aqui uma decorrência dessa lógica, em que todas as coisas são ou parecem ser, ou não são, ou nem parecem. Né? Então todas as coisas que são e parecem ser uma verdade. Tá? As coisas que parecem, mas não é.
uma mentira ou uma falsidade, na verdade. Tá? Porque a mentira já tem uma conotação intencional, mas pode ser também. E aqui o segredo é o que é, mas não parece. Tá? E aqui a falsidade do primeiro dicionário que eu comprei de Venas, é dicionário de semiótica. Aparece falsidade, mas na verdade ele viu que não é falsidade, é nulo. O que não é e também não aparece é nulo. Isso aqui são metatermos abstratos que a gente pode investir qualquer recorte cultural. Eu posso fazer uma análise da Chapeuzinho Vermelho, posso dizer que isso aqui é vida, esse aqui é uma não vida, esse aqui é morte, esse aqui é não morte. Vida é um ser humano atuante. A não vida, tá? Aqui no caso a não vida, a não morte, pode ser os deuses imortais, os espíritos, tá? A não morte, tá? No caso a morte é um cadáver, é algo que não tem mais, desfaleceu, tá? E a não vida é um ser não vivo, é uma pedra, tá? Então a gente pode investir aí. Bom, eu vou passando porque aqui o segredo mas aparece. Então aqui tem na vida de Américo Vespúcio, é uma vida em que os biógrafos tratam ele com muita objeção, tá? Ele é falsário, ele é um mentiroso, ele guarda um segredo, ele é desconfiado, obscuro, tá? É um sapo venenoso, é uma hiena, não sei o quê. Então vários são filósofos, literatos, políticos que avaliam Américo Vespúcio como aquele é o adversário inimigo de Cristóvão Colombo. Então nós temos ele aqui, tá? Como parece mentira que a espionagem descobrir aos agentes estrangeiros, né? Então tem algumas coisas. O que eu ponho aqui geralmente Américo Vespúcio, lá o Iberorati, tá? Então aqui está, nesse caso está falando sobre o sobrinho de Vespúcio, não é o Iberorati, que ele substituiu na casa de contratação das ilhas como o primeiro piloto, tá? Não escolheu Cristóvão Colombo porque no momento ele veio acorrentado das Américas e quem substituiu ele então foi Américo Vespúcio, sendo o primeiro piloto. Ele foi da casa de contratação das Índias. Ele era o detentor da cartografia, era o instrutor, tá? Ele marcava, ele desenhava o marco que ia simbolizar o domínio das terras. Bom, aí aqui é um outro aspecto, tá? da imagem, a fisionomia dos dois, tá? A plena luz do sol. Em Santos Dumont sempre é falado assim: olha, Santos Dumont fez tudo à luz do sol, tá? Todo mundo viu, foi público, enquanto que o Iberorati não, fez tudo às escondidas. Ele disse que voou em 1903, mas ninguém viu, eles que dizem. As fotos que eles apresentaram como sendo desse fato histórico, eles apresentaram depois de Santos Dumont ter inventado a avião em 1906. Em 1907 para publicação. Foi eles mesmos que trouxeram as fotos. Tá? Então tem muito na vida de Santos Dumont, tem uma larga bibliografia sobre a questão, principalmente no Brasil, sobre o Iberorati nesse sentido. Os florentinos naquele tempo, eles diziam que todas as transações, tá, que eram feitas à luz do sol, sobre a luz do sol. Mas não era. Quando se fala alguma coisa, nós estamos encobrindo aquilo que não é. Quando a gente define, diz o que é o ser, nós estamos dizendo o que não é, o que é o não ser.
E quando a gente fala, é porque as coisas não são. Tá? Então, quando Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, nós não amamos. É isso que está subjacente. Então, aqui aparece também nessa relação entre Santos Dumont e Wilbur Wright, tá? Não de uma forma subjacente, mas também como um fato, porque o Wilbur Wright, ele não voava, você quer de um livro sobre, tá? Ele não voava em pleno dia, senão quando a luz permita, senão, já não permita a operação dos cameramans, né? Por ter vendido a uma revista prioridade para a publicação dos voos de outono de 1905, tá? E ele já previu antes da invenção do avião, ele está dizendo, por Santos Dumont, né? Então é por isso que ele não fazia a luz do dia. Bom, aqui nós temos, aqui é sobre Santos Dumont, tá? Então nós temos aqui, fala aqui sobre, então, o Américo Vespucci, o sapo venenoso. Tá? Aqui nós estamos, ele declara que foram o primeiro verdadeiro descobridor de mundos, prudentemente mandando imprimir seus trabalhos de latim em outros países. Implora aos outros o saber de algum recanto longínquo do mundo, de que nada suspeito. Assim continua a história, tá? E até que denomine o nome de América, o nome dele. Eu vou explicar, isso aqui ainda não é o meu trabalho aqui que eu fiz, tá? Essa relação é uma relação de sincronicidade, tá? É aqui, o Wilbur Wright, ele chega a dizer o seguinte, ó, os Wrights conquistaram Paris, os homens ricos que antes procuravam o convívio de Santos Dumont, agora adoram Wright. Príncipes e bilionários, escreveu Wilbur para o Orwell, irmão dele que estava na América, estão unha e carne comigo. Então, vejam lá essa invenção comportamental dos dois. Né? Então, são dados assim, não sei se aqui, ó, eles, os dois. Eu peguei essa foto aqui porque eles aparecem assim com um boné parecido. Tá? Américo Vespucci, ele é verdade. Pode ser que sim. Eles tenham uma certa. Aqui. É dito também aqui que ele tá, em sua carta, adota as medições erradas que Colombo fizeram em 1901 a respeito de uma situação da ilha, Ele copia. Muitas coisas ele copia. Aí ele está dizendo que ele copiou o próprio Cristóvão Colombo numa medição que todo mundo já sabia que estava errada. Tá? E aqui também, aqui, olha, um americano, tá? Glenn Curtis, inescrupuloso rival dos Wrights, que lhes devia royalties pela exploração de sua patente. Curtis esperava evitar esse pagamento, demonstrando que Lang era verdadeiro mentor. Bom, na verdade, ele copia a catapulta que impulsiona, tá? Os trilhos, a forma de oriental de voar, que é tipo asa delta, tá? Depois ele acrescenta o motor, mas a gente não vê isso nas fotos, tá? Desejo de riqueza. Também aqui está a única possibilidade de se oferecer para enriquecer rapidamente. Américo Vespucci e aqui os Wright. Ele é movido pelo desejo de ficarem ricos. Tudo ele fazia. Por isso eles retinham o que disseram que valeria muito dinheiro na pré-guerra, né? Para depois conseguir ganhar dianteira, né? Nesse sentido. Bom, aqui nós temos a América, que foi colocado o nome, tá? Eu já vou explicar mais ou menos. É a terra dos papagaios. Aqui diz, as únicas aves que falam muito são os papagaios, eles voam a baixa altitude.
Tá? Então é muito conhecida a terra dos papagaios antes de ser falado de ser América. Mas aqui o Wilbur Wright, ele fala os papagaios porque está se dirigindo a Santos Dumont, que ele é da América do Sul. Tá? Isso aqui é a América do Sul. Né? Então, ele tem 3 vezes que ele fala papagaio, quando ele diz que parece que Santos Dumont fala muito, mas ele não fala nada. Porque ele não reivindica nada. Tá? Depois que Santos Dumont inventa avião em 1906, em 1907 o Wilbur Wright patenteia o avião, como sempre deles. Tá? Então aqui, e outra coisa, eles voam em baixas altitudes, porque Santos Dumont voava baixo mesmo. Tá? E não chegava, não, ele voava baixo, às vezes o game rope do balão ele arrastava no chão, de tão baixo que ele voava. Né? Então, e eles voavam a alturas maiores. E os Santos Dumont não se importavam com isso, não. Aqui a Vespa. Olha, essa aqui é a Vespa, então estamos ligando aqui com a Américo Vespúcio e o Wilbur Wright. Olha, na verdade, o primeiro jornalista a vê-los pilotar o biplano Flyer relatou a experiência em uma revista de apicultores. Tá? Essa revista aqui, e a matéria só apareceu mais de 2 anos após Kitty Hawk. É o lugar onde eles voaram. Então, muito depois é que apareceu essa matéria divulgada, que alguns acham que isso aqui é o comprovante, a demonstração de que eles foram pioneiros. Mas eles mostraram isso. Falta 5 minutos. Então eu vou passar adiante, não dá para. Muito. Essa aqui é a revista The Scientific American, quando eles dizem, olha, como é que pode, eles duvidaram diante, como é que pode um avião mais pesado que o Santos Dumont, com menos capacidade de motor, a metade, voar muito mais do que o Santos Dumont voou. Tá? Então eles duvidaram. Bom, então pessoal, isso aqui é onde foi a planisféria de Martin Waldseemüller, esse que deu o nome América. Tá? Aqui é um planador. O planisfério está para o planador, assim como os balões de Santos Dumont está para o mundo redondo, o globo, a Terra. Tá? Então aqui nós temos eles eram mecânicos de bicicleta e o Américo Vespúcio ele fazia os mapas. Tá? Então os mecânicos de bicicletas, eles não colocaram roda, eles colocavam esqui. Por quê? Porque eles andavam de planador. A roda foi, então, além de eles não terem, vamos dizer assim, um impulsionador ou levantar com seus próprios meios, eles também não utilizavam com seus próprios meios. Então aqui nós temos mais vale a prática do que a teoria, no livro dele. Ali nós temos também a mesma coisa, que o Novo Mundo, um periódico, eu acho que eles fizeram, que tem ligação ao Novo Mundo, News aí, também a notícia é novo, que nem Boa Nova, notícia, Evangelho, tá? É a mesma coisa. Aqui essa é o que eu vou falar, para terminar aqui, tá? Américo Vespúcio escreve 2 cartas iguais, uma para o governo da Florença, tá? Que ele é de lá, de Florença, outra para o governo francês, no caso do Wilbur Wright, escreve para o governo da França. As 2 cartas iguais. Esse aqui é para publicar. Ele tem um colegiado de cientistas, e imprimiram Mago Mundi, vários tipos de Ptolomeu, etc., livros científicos, e manda a mesma dedicatória para os dois. Os dois recebem como se fossem sozinhos, como se fosse só deles. Tá? Então, aí a gente vê quais essa aqui é a sincronicidade. Tá? Isso vai decorrer depois a briga entre 2 jornais, eles vão procurar. Tá? Vai decorrer o quê? Desse lado, eles vão imprimir o nome da América, o nome das Índias Ocidentais, como de América, porque ele se sentiu lisonjeado, pensando que era só ele. Do outro lado, eles vão buscar saber
se é mesmo, se foi inventado avião, então eles vão lá, não conseguem ver o voo, aí depois eles vão lá de novo para negociar, não para demonstrar, mas para negociar o invento, porque eles queriam 1 milhão. Eles queriam 1 milhão de francos. Ele não consegue, 250 mil. Então eles vêm para cá, isso é dividido 250 mil para instrução de novos aviadores, tá? Como ele fazia lá, instrução de novos navegantes, tá? E também para demonstração. No caso, aqui nós temos essas vantagens políticas e aqui conta a história. Aí depois, o que o T7 aqui, ele diz, não digo 1 dia, mas 50 dias, tá? Aqui, o contrato, não, nós voamos não 1 quilômetro, nós voamos 50 quilômetros. Eu só vou estender mais um pouquinho. Tá? Nós voamos não 1 quilômetro, 50 quilômetros. Ninguém tinha visto ninguém voar, tá? Então, aqui é um monumento. Na verdade, então, depois quando eles disseram assim, olha, nós vamos voar por 1 milhão, eles voltaram aqui, e o arquidiácono, que é o presidente do Aeroclube de Paris, ele disse assim, vamos subir um prêmio. Quem voar 25 metros ganha o prêmio, tá? Nós não vamos pagar 1 milhão para ninguém, nem nada. Quem voar? Aí o Aeroclube de Paris instituiu outro prêmio. Quem voar 50 metros, acho que foi 50 ou 60 metros, vai ganhar um prêmio de 1.500 francos, tá? Na verdade, quem ganha esse prêmio é Santos Dumont. Aqui então um marco, esse aqui vamos dizer, é uma homenagem. Aqui o Américo Vespúcio, nós temos, então para finalizando aqui, ele publica Novos Mundos, que é a terceira carta, tá? Aqui é a invenção do avião, quando comemora 400 anos, tá? Aqui ele é nomeado continente, aqui é patenteia o aparelho com o nome dele, ele ganha, tá? O embaixador dos Estados Unidos na França também tem um sobrenome parecido é Henry White, que é branco. Aqui a divulgação na Europa, aqui também é o primeiro voo, só depois de 2 anos que Santos Dumont já voava, os franceses já voavam, e aqui embaixo é de Ricardo, tá? Então a gente vê que tem alguns dados que são, aqui então meu agradecimento, tá? Que são psicológicos e outros dados que são sociológicos, históricos, sociológicos, de sincronicidade, e outros dados que não existe nenhuma, porque ninguém, no caso, vai querer morrer numa determinada data. Ninguém, assim, e se a consciência vai escolher a data que morre. E outros agrupamentos dos entornos que tem uma profusão entre Cristóvão Colombo e Santos Dumont, é uma profusão de riqueza. E se a gente for pegar cada um, porque nós estamos sempre sentidos, nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, mas nós somos muito materialistas. Então a gente leva todo esse comportamento psicológico à frente como sendo a decorrência desse materialismo, da nossa vida diária aqui, tá? Então nesse sentido, fechou. Agradecemos ao Sadi, e realmente é um assunto bastante palpitante, né? Acredito que a grande maioria aqui não sabia até desse tipo de pesquisa que existia na academia, na verdade. Então pessoal, isso aqui é um trabalho linguístico, deve importar a palavra, a sintaxe, o fonema até, tá? A semântica, a semiótica, que é todo o entorno, ênfase, gestualidade, entonação, tá? Então, todas as formas de comunicação. Américo Vespúcio serviu como inspiração para o nome da América, né? Nós temos América do Norte, Central e América do Sul. Você conseguiu estudar alguma coisa a respeito? Por que
Então são as 3 Américas? Então isso, na verdade, o nome dele foi para a América do Sul primeiro. A América foi, não tinha nem, eles não tinham desbravado ainda totalmente a América do Norte. Só as ilhas da América Central, mas primeiramente a América do Sul. Tá? E depois, a importância do nome que ele dá, devido a, é um nome feminino, que nós temos a Europa, a Ásia, a África. Tá? Seria interessante o nome América, por quê? Porque o que importa aí em América do Expulso é a questão do nome de quem realmente descobriu que é um continente novo. Tá? Então é quem, no caso do Wilbur Wright também, quem que inventou o avião? Não importa se a gente já sabia que era possível voar. Agora, em Cristóvão Colombo, em Santos Dumont, é a causa final, que para Aristóteles é mais importante do que a causa eficiente motora, que é quem? A causa final quer dizer, olha, ninguém conhecia que existia mais terra para lá, ele foi com a coragem, com o sofrimento, porque descobriu novas terras. Quem descobriu foi Cristóvão Colombo. Tá? Então, a causa final da descoberta, que ninguém se vê de alguma coisa que existia, é de Cristóvão Colombo. E também de Santos Dumont. Ninguém achava que era possível voar, porque Napoleão disse, não tem um ponto de apoio, então é impossível voar. Então tem vários. Vamos lá. Sadi, você passou para nós diversas sincronicidades do caso do do Vespúcio e do Wilbur Wright. E fala um pouco então das sincronicidades entre o Santos Dumont e o Colombo. Santos Dumont e Cristóvão Colombo tem muitas mesmo. Fala algumas para nós, que você não sei que se baseou mais vou escolher então quando ele morreu, antes dele morrer, a véspera, o caráter de véspera da morte, tá? Aconteceu o seguinte, ele fez um testamento incluindo o Banco de São Jorge, que é de Gênova. Tá? Aí depois que o banco não respondeu, quer dizer, ele respondeu, só que ele não recebeu a carta. Então ele anulou esse primeiro testamento e fez um outro testamento. Tá? Em Santos Dumont acontece a mesma coisa. Antes de ele morrer, às vésperas da sua morte, ele faz um testamento para o sobrinho dele que se chama Jorge. Tá? Mas o sobrinho dele disse que eu não quero que me dê tudo. Era Jorge Pilares. Aí então ele anulou o testamento e fez um outro testamento, e não dando. Tá? Então, é o caráter de véspera, é a palavra Jorge, é a familiaridade, um é Gênova, o outro é a sobrinha, tá? E é o testamento. Tá? Então, são 4 referências assim que. Essas são umas. Tem coisas assim admiráveis mesmo, que é inacreditável, e que não existe o comportamento psicológico também. Tá? É alguma coisa que vem de fora, como a induzir a um historiador, a um pesquisador que mais tarde vai desvelar essas coincidências, essas sincronicidades. Tá? Então é uma coisa no destino. Isso, a sincronicidade em Jung é muito fácil. Tu fala uma palavra, tu vê na televisão essa palavra sendo emitida ao mesmo tempo. Tá? Às vezes isso acontece comigo muito facilmente. E quem até fala isso é minha mulher. Olha, tu fez uma pergunta e na televisão te respondeu. Ou no rádio. A esposa dele não é espírita, né? Não é espírita. Muito bem. Alguma coisa, mais uma questão ali? Meu nome é André, eu sou da área da história e do direito também. E nós da área de humanas, a parte linguística eu acho extremamente árdua, né? É uma parte de difícil compreensão mesmo, devido às fórmulas e tudo mais. Mas eu observei que você faz essa sincronicidade
não considerando apenas os aspectos formais, né, da linguística, por exemplo, pecando soci, né, que despreza os aspectos externos, né, à linguística. E você considera também os aspectos históricos. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: você considera os aspectos do discurso, não dos eventos históricos, mas do discurso também? Porque você apontou diversas sincronicidades e comparações que dizem respeito à própria fala, né, dos personagens, mas que dizem respeito também a notícias, né? E os discursos, eles têm que atender a um determinado contexto, a uma série de questões externas aos próprios personagens e também à própria lógica da linguística. Ele falava assim, que o mais importante é a fala e não a escrita, tá? Porque a fala é viva, entendeu? Então, nesse sentido, concordando com ele, né? Eu também digo isso. Aqui é o comportamento, mas na verdade eu pego o que está no discurso, o que aparece, todo o texto é um discurso para mim, tá? E através desse discurso, quando eu leio uma vez, eu chego a uma conclusão, eu leio duas, chego a uma outra conclusão, leio três, eu nunca consigo chegar à mesma conclusão, eu sempre chego a uma outra conclusão, entendeu? Então, cada vez que eu leio a Bíblia, eu leio Allan Kardec, eu tenho uma apreciação diferente, tá? E nesse sentido, quando a gente fala, eu vou defender Allan Kardec aqui, na verdade eu estaria desconstruindo Allan Kardec. Ninguém vai falar, então eu sou um filósofo, tá? Alguns perguntam, você é filósofo só porque fez filosofia? Não, porque quando tu vai ensinar qualquer, vou ensinar Platão, tu tá fazendo uma desconstrução de Platão, ou seja, é o teu Platão, tu está inventando de novo tudo, entendeu? Porque é outra fala, é outro momento, outra história, tá? Isso se chama desconstrução. Cada vez que a gente fala sobre alguma coisa, nós nunca vamos poder falar como ela é realmente. É como se a gente dissecasse o objeto científico. Não é impossível. Isso é uma coisa que era uma questão lá do positivismo, hoje a gente não pode. Tá? Então a gente vai ler, vou tocar uma partitura de Beethoven, essa partitura entra em momento com a relatividade de Einstein. Eu nunca vejo que eu toque duas vezes bem, as duas vezes vão ser diferentes. Tá? O importante é aquele, a tua emoção, mais do que propriamente a partitura. Se tu trocar um piano com emoção, ela vai ser superior ao que está escrito. Ainda que tu toque exatamente como estava escrito. Muito bem, então. Agradecemos ao Sadi e nós vemos que nós temos aí um campo de pesquisa bastante grande ainda a ser desenvolvido, inclusive a nossa amiga aqui que fez o questionamento por último, que ela possa também contribuir desenvolvendo algum assunto nesse sentido.